Olá, leitores e leitoras, bom dia, bom domingo, um bom dia para a Julia Sajorato, também com a gente sempre aqui na edição e também no suporte do programa do Palavra Nua. Hoje nós recebemos a Maria Carmen Vieiro, que é militante do Movimento de Mulheres Trabalhadoras Urbanas de São Miguel do Oeste, o MMTU, também assistente social, aposentada da Celesc, por muitos anos contribuiu e ainda contribui com a luta de trabalhadores e trabalhadoras também no meio sindical. A Maria Carmen Vieiro, que também é presidenta aí da Rádio Cultura Comunitária 105,9 aqui de São Miguel do Oeste. Tudo bem, Carmen? Como está você? Muito bem-vinda a este programa, nossa convidada de hoje para vestir algumas palavras. Como está você? Tudo bem, Cláudia? Tudo bem aos que estão nos assistindo, ao Portal Desacato, e agradecer pela oportunidade, né, de vir aqui e dar uma proseada, como diz o... Sim, inclusive nos bastidores, nesta semana, quando a gente estava marcando essa entrevista, eu pedi para a Carmen preparar um chimarrão aí para a gente fazer essa conversa, mas vai ter que ser assim, cada uma com o seu e a distância, né? Carmen, para a gente começar essa nossa conversa, eu gostaria que você contasse um pouquinho da tua vida, a tua infância, a tua adolescência, de onde você é, como foi esse período aí da tua vida, esse período que a gente sempre pede para as pessoas falarem, porque eles são muito importantes, são determinantes também na nossa formação, né, de seres humanos. Então, conta para a gente um pouquinho desse teu início de história. Bem, Cláudia, assim, eu nasci no município do Ouro, né, Santa Catarina, na linha Pinheiro do Meio, que a gente não pode esquecer, né, o Pinheiro do Meio. E lá a gente teve uma infância, a casa somos em 10 irmãos, 6 vivos hoje, né? Ainda tem a mãe também viva, com seus 92 anos. E eu tive uma infância, uma adolescência bem tranquila, claro, tivemos dificuldades talvez financeiras, mas assim, de familiar e questão de alimentação, a gente nunca passou necessidade, porque se produzia tudo, né? Então, nunca se comprou nada na época. A infância, adolescência, passei no Pinheiro do Meio, né? Sempre estudei na escola isolada, primeiro na linha Pinheiro do Meio, depois Pinheiro Baixo. Lá só tinha até a quarta série, antigamente era a quarta série, né? Ginásio, enfim. Eu iniciei os estudos com 6 anos, porque meus irmãos iam para a escola e eu ficava em casa. Aí, então, o pai e a mãe me mandaram para a escola também. Claro, rodei o primeiro ano, primeira da família que rodou fui eu. Mas, assim, aí a gente terminava a quarta série e repetia, e o pai e a mãe mandava a gente de volta para a escola, porque senão ficava em casa muito cedo. Eu lembro, meu irmão repetiu a quarta série 3 anos. Então, aí, porque não tinha na época, como era escola isolada, não tinha transporte coletivo, não tinha nem como ir para a cidade estudar. 17 quilômetros, inclusive a gente foi conhecer a cidade depois de 13 anos, 14, não sei, que alegria, né? Mas assim, a gente teve infância, adolescência, éramos em bastante a vizinhança, né? Aquela história assim que se tinha no interior, a convivência comunitária, o serão, os terços, a missa, as missões. Então, foi bem tranquilo. Aí, quando foi com os 18 anos, quando a gente queria, para continuar os estudos, a gente tinha que sair de casa. Então, eu saí com 18 anos para começar a fazer o ginásio, né? Então, eu fui para Capinzal trabalhar como empregada doméstica, então trabalhei 7 anos na mesma família, em Capinzal e Joaçaba, e em 78, daí eu entrei na Celesc. Estava morando na casa ainda, mas entrei na Celesc e iniciei minha vida de celesquiana, da categoria eletricitária em Joaçaba. Fiquei 3 anos em Joaçaba, depois fui transferida para Caçador,
e em 89 vim para cá. Nesse período, Carmen, também da tua faculdade, né? Você se formou em assistente social. Como foi isso? E, inclusive, também a escolha, né, por esse curso. Assim, quando eu entrei na Celesc, eu fui trabalhar junto com a assistente social da Celesc, que era a Ceneide, né? Então, eu trabalhava, quer dizer, já sabe, eu trabalhei em todas as áreas, mas estava lotada junto com o serviço social e a fundação. E na época a gente fez um programa de luz de baixa renda, fizemos todos os Campos Novos, Irani, e aquilo foi me encantando, sabe? E aí eu falei, vou fazer serviço social. Tinha em Caçador, né? Quando prestei o vestibular, o primeiro eu passei, aí foi um pouquinho difícil, mas consegui a transferência, né? E fui a Caçador e cursei o serviço social, na época era Serviço Social e Saúde, na FEARP, hoje até nem sei como é que é o nome da faculdade, mas era Fundação Educacional do Alto Vale do Rio do Peixe. Então, na época nós éramos em 23 mulheres, só 4 de Caçador, todas de fora, então foi assim uma experiência, nossa, ímpar, foi muito legal, porque nós tínhamos que... Eu ainda estava mais acostumada, porque já conhecia a Celesc, aí eu trabalhei no atendimento da Celesc 9 anos em Caçador, fiz a faculdade, foi assim, bem dificultoso, porque trabalhava, fazia estágio no sábado ou nos intervalos e estudava à noite, né? Mas eu acho que valeu a pena. Quando foi em 89, surgiu a vaga, eu me formei em 85, aí eu continuei por lá, 89 surgiu a vaga de assistente social em São Miguel, aí eu não pensei 2 vezes, né? Porque eu não conseguia a vaga em Videira, porque na época não tinha concurso, e daí politicamente colocaram outra de fora, enfim, chorei 3 dias, mas eu acho que hoje eu não me arrependo. Acho que foi bom eu ter vindo para cá, gostava muito de Caçador, da agência Videira, mas eu também acredito que foi bom também vir conhecer São Miguel e tudo que me proporcionou por aqui também. Que bacana, Carmen. O que exatamente determinou também a tua opção pela luta lado a lado de trabalhadores e trabalhadoras? Como você foi conhecendo também os movimentos sociais, as pastorais, a igreja, e como você passou a conviver com isso tudo e assumir essa luta também? Então, quando já sabe, Caçador, tinha as lutas da categoria, eu participava das greves, dos movimentos, Caçador, até fiz parte do movimento, do comando de greve, mas eu não participava assim como sindicato, como categoria, né? O sindicato é a categoria, mas não como representante. Em São Miguel do Oeste, eu tive essa oportunidade, cheguei já em seguida, talvez com o meu perfil, enfim, já entrei na questão, na representatividade, na representação de base, né? Aí trabalhei como representante de base na agência São Miguel do Oeste, que na época era escritórios, na época nós tínhamos 17, então, como assistente social e representante de base, que também incomodava muito até o final a chefia, que assistente social não podia ser do sindicato, e claro que pode, né, e deve. A gente sabe que tem colegas que não são, mas por opção, né? Aí, o sindicato, aí eu trabalhei como representante de base, participei, depois fui como diretora do sindicato, e mais tarde como diretora liberada. Mas o sindicato que me abriu esse leque todo, como o Estiel, né, que é o Sindicato de Lages, a base do nosso sindicato é de São Joaquim até Dionísio Cerqueira, é a maior base que da Intercel, porque a Intercel é formada por todos os sindicatos do estado, porque ele é dividido nas regiões, né? E a partir do sindicato a gente começou a fazer
iniciou, a primeira atividade que eu iniciei aqui foi na fundação da Comar. Então, nós fazia parte do coletivo sindical e a Igreja Católica. Na época, eu acho, era o Padre Cildo, acho. Então, nós fundamos, aí a gente começou, tinha 3 famílias acampadas na Cibrezem, né, na praça ali, Belarmino Anoni, que era a antiga Cibrezem. A gente, com o coletivo sindical e a igreja, começamos a organizar aquelas famílias, e depois buscamos os demais que catavam papel na rua, e isso começou a incomodar muito a vizinhança, porque, imagine, os pobres lá na Belarmino Anoni jogavam animais mortos, e nós resistindo, né? E paralelo a isso, eles tinham necessidade de estudar. E na época não tinha EJA, não tinha... E também eles não queriam ir. Aí o coletivo fez a proposta para a igreja não podia, daí fizeram a proposta, eu fui, fiz a proposta com a BCLESC, que a Celesc também ajudou, e daí aí a gente construiu uma escola com uma loninha amarela ali, ficou tão bonitinha. Então, paralelo à Comar, nós tinha a escola, mas daí participava mais ali da Sagrada Família, na antiga Muro da Fumaça, vinha mais pessoas estudar, bem essa aí. E as crianças, a gente tinha uma atividade paralela, porque nós tínhamos que fazer alguma coisa para as crianças. Aí, na época, eu tinha uma professora da BCLESC, que era a Rosângela, e depois a gente continuou com o projeto, aí sim, com professores habilitados, né? Passamos para o CAIC até 2014. Aí, infelizmente, nós tinha uma parceria com outras entidades, aí entrou a questão da política partidária, que, enfim, que a gente queria se promover, e acabou nosso projeto. Então, o projeto de alfabetização, mas a gente foi de 91 até 2014 com esse projeto. E a Comara, e a gente continuou, né, paralelo, depois a gente conseguiu... e eu acho que uma história muito interessante da nossa escola foi, o pessoal estava se organizando para fazer um abaixo-assinado para tirar a escola, porque era muito feio aquela lona lá, aquele barraco de lona, e nós tínhamos um informante no fórum. Aí a gente fez uma carta, a gente sabia, né? Aí o juiz respondeu que quem for, a cada assinatura ele ia exigir que alfabetizasse 10 pessoas. Então, até hoje, a gente não sabe se foi abaixo-assinado, se não foi. Mas, assim, era muito legal. Aí a gente continuou com a Comar, né? A gente reivindicou o galpão, o antigo, e nós tinha também uma terra onde é a Vila Nova 2, só que daí, na época, eles construíram casa e entramos na justiça que nós queríamos o terreno da Comar. Aí que foi adquirido aquele que tem os 2 galpões hoje. Também, né, sempre através do sindicato, né? Na época também a gente participava do MUCAP, né? Na época do Fernando Henrique Cardoso, era muito forte as privatizações, que agora voltou, né, tudo de novo. Também o MUCAP fazia parte, o sindicato, movimentos sociais, igreja, instituição, o Estado todo. Então, a gente participava, assim, mobilizava as escolas, Câmara de Vereadores, sabe, fizemos, assim, uma campanha na época da Vale do Rio Doce, queriam privatizar a Celesc, Correio, Casan, enfim. Eu sei que a gente conseguiu resistir. E através do sindicato também, né, através do sindicato também, conheci o MPA, né? Então, a minha inserção, a minha participação nos movimentos sociais foi através do MPA, que tem um carinho muito, muito pelo MPA. Na época, era muito difícil para as reuniões, a gente ia nas reuniões, ajudava na secretaria. E teve uma coisa muito interessante, que eu me lembro que a gente foi para o Alto Caçador, conheci o seu Bedim lá, frio, nós não sabíamos a estrada, se perdemos, enfim. E
Em 2000, parece que, se eu não me engano, eu conversei com a Leila, em 2000, daí nós participamos do primeiro Congresso Nacional do MPA em Ronda Alta. Aí, nesse congresso, a gente participou, já estava começando as discussões, o transgênico, enfim, e a partir daí, daí eu continuei, assim, direto no MPA, através do MPA, aí o sindicato também, daí estadual, conhecemos, participando dos movimentos do MST, né, porque o MST, MPA faziam parte do MUCAP também. Aí começamos a participar das mobilizações também do MST, e o MST teve, assim, uma participação muito forte na época, quando foi privatizado a usina de Itália, queriam privatizar a Eletrosul também. Então, o escudo, além do pessoal do sindicato, da diretoria, o MST, assim, nas privatizações, foi, assim, muito, muito importante. E o nosso elo de ligação, assim, sindicato, Intercel, Movimento Sem Terra, eu infelizmente não sei o nome, mas carinhosamente ele era chamado Parafuso, todo mundo conhecia o Parafuso. Ele ia nos sindicatos, ele percorria, ele mobilizava, ele assim, animava a gente para ir. Então, assim, a gente teve as mobilizações sempre acontecia a Intercel, os movimentos, né? Na época o MST, teve duas coisas que me marcou muito com o MST, foi uma ocupação que a gente fez parte, que foi justamente em Papanduva, terra do exército, né? Terra dos homens lá. Eu quase morri de medo, mas foi uma experiência muito interessante. Aí que deu para ver o que o MST passa. Claro, eles são todos corajosos, né? Mas eles passam nessas ocupações. E nesse congresso, e mais nesse em Chapecó, e mais no congresso, no encontro estadual também, tem duas que é muito marcante, que eu recebi a bandeira do MST e o chapéu como amiga do MST. Então, a bandeira está aqui atrás, né? Com muito carinho, e junto com a do MMTU ali, penduradinho. Então, assim, eu acho assim, quem me abriu esse leque, quem me proporcionou, foi por estar na diretoria do sindicato. Então, a gente participava das mobilizações, na época que eu não era liberada, que nós não éramos, porque não era só eu, aí o sindicato liberava, e libera ainda hoje para participar, e o sindicato pagava o salário, se a Celesc não pagava. Quando era mobilização, a Celesc não pagava. Quando era negociações, daí às vezes ela pagava. Mas foi assim bem, bem interessante. E depois, com o tempo, daí eu conheci o MMC, né? O MMC, a primeira, eu não lembro a data, mas eu participei, a minha primeira participação foi em Concórdia, numa assembleia, que eu fui como fotógrafa. Eu não me lembro quem que me convidou, acho que foi a Leila. Então, passei a conhecer o MMC e também continuei participando nas mobilizações e atividades do MMC também. Também participamos do Fórum Social Mundial, tudo era assim, proporcionado, a gente ia pelo sindicato, o estado todo. Então, assim, o movimento de massa, na época, ele estava em ascenso, né? Era, assim, muito unidos os movimentos, as mobilizações, tinha essa questão de ascenso de massa, né? Essa é a minha participação também, através do sindicato, eu fiz parte da consulta popular, né? Nossa, foi muito bom, a gente fez muita formação. Santa Catarina, infelizmente, não sei se tem em algum município, mas ela é muito forte ainda em Belo Horizonte, eu acompanho, Belo Horizonte, Paraná e São Paulo. É os lugares e Rio Grande do Sul. Santa Catarina eu não posso dizer que não existe, porque eu não sei se Florianópolis, Blumenau continua.
Mas, assim, é uma entidade, assim, uma organização de formação. Muito bem, Carmen. Eu gostaria que você falasse também a respeito da lei da corrupção, né, que foi uma das campanhas que também ocorreram aí ao longo da história e que você acompanhou de perto esse processo. Então, contextualiza para a gente um pouquinho sobre isso. Então, Cláudia, assim, em 2004, aí teve, através dos movimentos populares, passou a lei contra a corrupção. Se eu não me engano, é a lei 6.900, ixi, agora esqueci. Mas, enfim, aí era na questão do o voto não tem preço e tem consequência, né? Aí aqui a gente constituiu o movimento do Fórum contra a Corrupção, que foi a igreja, né, que na época era através da CNBB, e a igreja, tá aí, a Lei 9.840, muito obrigada. A igreja e os movimentos sociais, né, que fazia parte. Aqui a gente fez parte com assim, não vou nominar porque eu vou me esquecer, mas, enfim, tinha MST, MPA, sindicato, igreja, enfim, os movimentos e sindicatos. Que era a questão da não compra de votos, porque na época era muito forte e continua, né? A gente sabe que continua, não mudou em nada. Aí nós tinha toda uma mobilização para orientar, conscientizar da importância da não venda do voto, porque daí quem compra é culpado, mas quem vende também, né? Então a gente fez vários seminários, né? Passamos nas escolas, fazia os seminários nos sábados, e no dia da eleição, na noite, nós passamos a noite rodando, né? Então, nas periferias, nós tínhamos nossos contatos, conforme os candidatos iam lá fazer os bolinhos para levar a cesta básica, eles ligavam, nós aparecia, né? Daí nós mais ia na Sagrada Família, antigamente era a Morro da Fumaça, e tinha a Serra Pelada, que hoje é a Vila Nova 2, né? E na São Francisco e a Pedreira. Então, nós andava mais por aí, daí o pessoal dizia, você não tem medo? Não, você tem medo, sim, dos candidatos que dão um tiro em nós. Então, nós passamos a noite, nós não conseguimos pegar muita coisa, mas a gente inibiu essa venda, essa compra de voto. E, na época, conseguimos, aí, através dessa venda de voto, dessa compra e venda de voto, que daí um candidato comprou voto, ele assumiu. E nós entramos daí com um processo aqui no fórum, né, eleitoral, com um advogado daqui, nós não tinha dinheiro, mas ele fazia parte, mais ou menos, assim, ele não se envolvia muito, mas ele defendia. E aqui nós ganhamos e caçamos o vereador. Nossa, foi uma vitória. Só que aí ele recorreu em Florianópolis, e Florianópolis era muito caro. Então, parece que na época ele pagou 200 mil, não sei quanto. E nós não tinha dinheiro. Aí ele ganhou lá. Mas nós tivemos o gostinho, aliás, o gosto, de dizer, nós caçamos um vereador por compra de voto, que depois ele continuou, ele fez um monte de... Ixi, o cara é bem não grato, como diz, né? Mas a gente conseguiu, através da lei, do fórum, fazer um trabalho muito bem feito, muito bom, e teve essa conscientização também. Teve quem vendeu, quem comprou, mas a gente conseguiu barrar muita coisa. Que bom saber essa parte da história também. A gente está vendo aí a imagem, uma bandeira logo ao fundo, né? São duas bandeiras, uma delas é do movimento de mulheres trabalhadoras urbanas, né? Gostaria que você contasse também aproximação com o movimento, está essa organização hoje também? Hoje eu faço parte da coordenação, né? O movimento, ele iniciou lá em 2004,
Então, a bandeira, na época, era na época da Lucy Choinaski, que ela era deputada federal, que o movimento da aposentadoria para dona de casa. Então, através da Lucy, também sempre a igreja, né, junto, pastorais, começou a mobilizar para a lei da aposentadoria em favor da dona de casa, aquela dona de casa que todo mundo diz que ela não trabalha, ela não faz nada, e a Lucy fez essa lei, como ela disse, quem cuidar de criança, limpar a casa, lavar roupa, essas coisas, não é serviço. Aí a gente começou a se reunir nessa bandeira, né, através disso. Mas com o tempo, aí a gente já estava organizado, a gente sentiu a necessidade de uma organização maior. E nessa parte a gente tem que aqui dizer que, né, o padre Reneu sempre foi, né, sempre foi um dos incentivadores, né. Aí a gente se organizou, né, começamos na organização, formação, participação nas mobilizações, né, 8 de março, participamos sempre que as reivindicações ali da Delegacia da Mulher, e a gente sempre fez formação, né, então a nossa reunião era toda a segunda-feira do mês, com formação. E também a gente elegeu a data de 1º de maio, não como festa, mas sim como formação e luta. Agora, com a pandemia, esse ano a gente não conseguiu, né, fazer o 1º de maio, aí a gente convida todos os movimentos, a comunidade, enfim, com formação todo ano. Esse ano não foi possível. Então, a gente sempre aí esse ano a gente não fez por causa da pandemia, não tínhamos como reunir. Mas aí, além dessa formação, participação dos movimentos da luta pelo Instituto Federal, ainda não era o MMTU, mas já fazia parte, sim. A Universidade Federal, enfim, aí a gente também fez uma longa rodada na época sobre a alimentação saudável com a IPAGRE, aí saímos nas periferias, na época saímos tirar fotografia das hortas urbanas que ocupavam os espaços, os pequenos espaços, aí começamos a discutir e amadurecer a ideia de por que não construir uma horta comunitária com uma alimentação saudável sem agrotóxico. Aí a gente conseguiu, né, fazer o projeto. Como a gente não tem terreno, ninguém tinha terreno, a gente conseguiu um terreno, que é particular, mas tivemos que fazer todo um contrato, né, para ser comunitária, porque ele tinha que ser mexido com trator, enfim, tinha que ser através da prefeitura. E a prefeitura só contribui com as hortas comunitárias desde que seja terreno não particular que tenha esse contrato. Aí, então, através da prefeitura, eles nos proporcionaram essa parte, e hoje a técnica também que nos orienta é a Kelly Bedin, que ela também faz parte dos movimentos, né? Então, a gente está produzindo hoje estamos com a horta comunitária, com produção saudável, e temos também, como é que eu vou dizer, cadeira no conselho no CONDIM, né, no Conselho Municipal da Mulher, e no CONSEA, que é o Conselho de Segurança Alimentar. O Conselho de Segurança Alimentar foi a partir da nossa horta, então hoje também temos um assento nesse conselho. Infelizmente, com a pandemia, a gente faz umas reuniões na horta, ali, né, todo mundo muito longe, a gente não está conseguindo se reunir nem para dar muitos encaminhamentos e nem para formação, porque isso não é só nós, é todo mundo. Mas, assim, é muito gratificante aquela horta, assim, uma produção, uma alimentação bem, bem saudável. Aí a gente também instalou uma caixa d'água, a gente tem água da chuva, né? Então,
também temos água para molhar a horta com água da chuva. Então, é realmente um projeto bem interessante. Carmen, eu sei que você também tem a sua militância, uma contribuição muito grande com a Pastoral do Migrante, né? E eu gostaria de unir duas questões aqui. Como tem sido também esse trabalho com a Pastoral do Migrante e, ao mesmo tempo, esse trabalho que você sempre desenvolveu aí junto às periferias e favelas também aqui de São Miguel do Oeste. Então, eu sei que agora, nesse período de pandemia, você colocava aí que os trabalhos com o MMTU estão mais difíceis, assim como está difícil para todos os movimentos sociais, todas as organizações pastorais, né? Mas como que vocês também têm conduzido esse processo junto à Pastoral do Migrante e também as periferias? Então, assim, as periferias, esse vínculo, nessa amizade que a gente teve, foi quando começamos com a Comar, né, porque todos os catadores são de periferia, e o nosso projeto de alfabetização de adultos, que o nome do projeto era bem bonito, Energia do Saber, e então eu percorria todas as periferias, né, eu ia na Sagrada Família, no São Francisco, na época era Serra Pilada, agora é a Vila Nova, e através da Comar, que daí também a Comar é todos da periferia, e esse vínculo foi assim, a gente tinha toda uma orientação, porque tinha os encaminhamentos de LOAS, eles não conseguiam, e eu também, como assistente social, eu tinha um conhecimento onde eram os órgãos, as que faziam parte também da Comar, teve bastante assessoria, na época também a prefeitura, e teve uma época que a Secretaria de Ação Social fazia parte também, e a gente conseguia encaminhar a questão dos direitos que eram negados por não saber. E na época também, essa questão da escola, não tinha muito esse acompanhamento. Então, muitas vezes as escolas ligavam, minha fulana não está vindo na aula. Eu digo, mas eu não sou orientadora e não sou professora, mas eu vou. Então, a gente ia, fazia esse contato, daí via o que tinha. E também, através do MST, da igreja, a gente teve uma época, a gente organizou para ocupações, né? Tanto aqui em Campo Herê, como quando foi em Faxinal, né? Que depois eles... Xanxerê, aliás. Até hoje ainda tem alguns aí que a gente ia junto com o MST, como se conhecia toda a periferia, a gente passava antes para organizar, para a noite fazer a reunião. E a Pastoral do Migrante, quando começaram a chegar os haitianos, no início tinha angolano, mas agora já não tem mais. Aí quem se aproximou, novamente, o Padre Reneu, né? O Padre Reneu, daí começou buscar os migrantes, se aproximar, e ele formou a Pastoral do Migrante. Aí um dia ele me convidou se eu não queria fazer parte. Eu quero. Aí a gente tem a Pastoral do Migrante, aonde, através da Igreja Católica, da Secretaria, toda a documentação, a pastoral quem encaminha. Então, a Sandra que faz essa parte, né? Daí agora já tem mais gente que sabe fazer, tem os jovens aprendizes, passaporte, todo documento da Polícia Federal é tudo agendado pela Secretaria. Então, depois veio aí, a gente conseguiu também parceria com o Instituto Federal e a igreja, né? A paróquia aqui de São Miguel, para os cursos de português. Paramos na terceira turma. Aí tem o projeto para a próxima, mas a pandemia chegou. Então, essa parceria da inscrição, de contactar, de levar, de trazer, então, o IFES, o Instituto Federal, ele com os professores, e a paróquia daí com o lanche, enfim, né? Então, assim, e hoje ainda a gente continua, porque a gente tem o WhatsApp, tem grupos, né? Então, quando se precisa, tem quem vai, eu sempre digo, ainda bem que tem gente nova na secretaria, aí eles entram em contato hoje a coordenação também,
o padre Ivo, o padre Francisco fazem parte, né? Então, eles entram em contato com a gente através do WhatsApp, se encaminha e estamos encaminhando, né? A documentação é feita por lá e as outras questões também. E agora chegou mais de 100, né? Então, foi, assim, uma correria, né? O Wesley está fazendo parte agora também, porque são coisas básicas, que é a mobília da casa, que é cama, que é colchão. Quando chegou os primeiros 40, eu fui com o pastor na casa, estavam dormindo tudo em cima daquelas mantinhas do Paraguai, um frio que doía, né? Então, são coisas, assim, básicas. Mas esses que chegaram agora estão todos trabalhando na JBS. E daí agora temos também venezuelanos, né? Alguns, porque os venezuelanos que vieram para Itapiranga é porque vieram através do governo, mas quem não veio através do governo não quer. Então, mas é um trabalho muito gratificante, é muito, muito interessante, a gente fica conhecendo a cultura, e eles são muito, muito solidários. Nossa, como os haitianos são solidários, os venezuelanos também que estão aqui, não são muitos, mas os que a gente tem contato. Então, é um trabalho muito interessante. Então, eu faço parte da pastoral e vou continuar fazendo parte. Tá certo. Carmen, a gente sabe que São Miguel do Oeste é uma cidade bastante preconceituosa e racista quando se fala desses trabalhadores e trabalhadoras que vieram do Haiti, ou que vieram da Venezuela, mas também há um racismo muito grande contra os povos indígenas, e a gente mostrou aqui algumas fotografias tuas com as crianças indígenas. Você também faz esse acompanhamento, sempre está junto com as famílias indígenas quando elas vêm para cá, para fazer também a venda do artesanato, é Os isso? povos indígenas também, porque eles estavam na rodoviária, daí a prefeitura tirou eles daí, vocês acompanharam também, e fizeram aquela barraca de lona ali, enfim, agora a gente passa lá, fecharam de arame, como coisa passa, a pandemia ninguém entra aqui, então fazia esse acompanhamento também, né, com a Igreja Católica, com a questão no inverno, roupa, porque eles vinham, não tinham roupa, a questão da alimentação, e eu me lembro uma vez, eu fui aí, tinha uma criança com dor de dente, estava com o dente chorando. Então, esses encaminhamentos básicos que eles aí foram dentista, não quiseram fazer, daí mobilizamos aí 2 toques, a criança estava no dentista. Então, assim, agora com a pandemia não estamos aí. Então, a gente acompanhou também nas audiências públicas para casa de passagem, que até agora a gente não sabe, não sei assim dizer como é que está, que era para construir atrás do CREAS, mas eu acredito que passando a pandemia, vão ter que arrumar um local para os índios, porque agora passaram arame onde eles estavam acampados. Certo. Inclusive, nós não só acompanhamos, como fizemos a denúncia em 2015, quando a prefeitura colocou os indígenas dentro de um caminhão e jogou para uma área afastada aí da cidade, porque, segundo a gestão do município, era muito feio para os turistas verem a presença indígena na rodoviária. Então, esse foi um fato bastante marcante. A gente recebeu várias ameaças, inclusive, por registrar essa denúncia, né? Então, a Carmen é uma das pessoas que também sempre foi colocando a gente em contato, embora a PJMP e PJR também sempre estiveram presentes nessas lutas, mas a Carmen também sempre conduzia, né? Faz uma entrevista aqui, ali é importante. Então, ela sempre foi a pessoa também que acompanhou jornalisticamente esse processo, e a gente tem um carinho muito grande por você, Carmen, por também sempre estar junto com a gente, conduzindo, né, esse processo todo. Ah, sim, Cláudia, eu também agradeço, quero agradecer também por estar aqui hoje, né, contando essa história a minha história, enfim, nessa participação, e inclusive tenho a participação também, hoje sou presidenta da Rádio Cultura Comunitária, agora que você colocou aqui, então eu já estou no terceiro mandato de presidenta, claro que quem
encaminha as questões é a diretoria, né? Diretorias e associados, mas é uma responsabilidade também. Então, a gente acha, assim, acha também uma questão fundamental em manter a nossa rádio, porque é um canal, assim, alternativo e que você pode se utilizar dela e ir lá e falar a verdade e não manipular as informações. Uhum. Então, é bem interessante, assim, é bem interessante. E essa, agora que se passou aí, também a gente trabalhou no plebiscito da reforma política, também não vou aprofundar muito, mas também rodamos os municípios, as escolas, falar o que era a reforma política, que infelizmente também não passou, né, o projeto na época, né. Certo. Carmen, mas antes da gente encerrar, eu gostaria de falar um pouquinho sobre a Rádio Cultura Comunitária aqui em São Miguel do Oeste, porque a gente sempre vem reforçando a importância também da manutenção financeira desses meios independentes. E a Rádio Comunitária, ela passou por um processo gigante também de organização, de articulação para que ela existisse. Inclusive, na época, teve muito assédio da própria Polícia Federal, buscando fechar a rádio, e vocês também acompanharam muito esse processo, estiveram presentes defendendo esse espaço independente. Então, gostaria que você deixasse também um recado, como presidenta, para quem está nos assistindo neste domingo, sobre a importância também desse projeto, da manutenção disso tudo. É uma ferramenta fundamental aí para a luta de trabalhadores e trabalhadoras, né? É assim, a rádio comunitária, ela agora a gente tem a concessão, mas na época, assim, já bem no início eu não estava, né, eu cheguei depois, mas houve, assim, investida a Polícia Federal, né, estava sempre, aí o pessoal que estava iniciando corria com os equipamentos, teve um companheiro nosso que não foi preso porque eles se sujeitaram a pagar, não foi muito pouco o valor, porque quando eles recolheram a aparelhagem, eles foram ver que era falso. Então, eles tiravam os aparelhos que eram os verdadeiros, colocavam os falsos, e então, assim, foi muita luta, daí chegava lá, queriam chave, daí os companheiros também diziam que não tinha chave, daí eram obrigados a entregar, então, foi uma luta muito grande, teve na época várias rádios que eles, em Anchieta, foi um lugar que eles fecharam, recolheram os aparelhos, então, assim, foi uma luta muito forte para que a rádio se mantesse, então, enquanto ela não tinha concessão, era sempre essa corrida para manter, para esconder, embora ficava lá em cima, num terceiro andar, aí ainda tinha um companheiro nosso que ele tinha o sindicato lá, ele dizia assim, quando eu via a polícia lá, eu dava meia volta subindo e ia dar uma volta na cidade. E daí ninguém chegava, na época era só o sindicato, hoje já tem outras instituições, se seria hoje lá, que hoje já não é mais, aí estaria aberto, né? Então, assim, a luta foi muito grande. Hoje ainda a gente tem que cuidar muito, porque se tu coloca uma coisinha além do que o Ministério das Comunicações permite, daí tem a denúncia da CAERT. Nós temos, o último processo voltou há pouco tempo, o juiz aqui deu a favor nosso, foi para Florianópolis, voltou, mas o juiz aí ele falou para o advogado que ele vai deixar aí, vai deixar arquivado, só se acontecer alguma coisa, daí ele desarquiva. Então, a gente tem, assim, continua a luta mesmo, porque temos que cuidar muito, não quando você fala, quando você faz um programa aí, como diz um companheiro nosso, a censura aqui é falar aquilo que você quer e sabe. Agora, a questão dos apoios culturais, se tu colocar lá um apoio que diga um valorzinho, pronto, aí já temos processo. Então, a luta das rádios comunitárias continua em todos os lugares, né? E a nossa, a gente agora tem ela com a concessão, estamos renovando, e a importância de mantê-la, porque é um espaço, é um canal dos trabalhadores e trabalhadoras, né, Cláudia? Certo? Então, Carmen, a gente
te agradece de coração, e eu vou confessar aqui para a nossa audiência, já que estamos falando de mídia independente, já que estamos falando de rádio comunitária, que para a gente nunca foi fácil, né? Por isso que é importante que as pessoas compreendam também a importância de não investir um centavo na mídia inimiga. Né? Somente essa mídia, é a rádio comunitária, é o desacato, são as outras mídias construídas a partir da luta popular, que vão garantir também a liberdade, que vão garantir um direito humano que é fundamental, que é o direito humano à informação, que a gente vem aprendendo com os povos indígenas há tanto tempo, né? Ou ainda temos que aprender muito. E eu preciso dizer para a nossa audiência que o Palavra Nua, ele é gravado durante a semana e preparado aí para ser colocado no ar no domingo. E hoje, especialmente, quando nós estávamos gravando, de repente caiu a energia, a Carmen ficou sozinha aqui no programa, sozinha não, junto com a Júlia, né, mas sozinha falando aqui, e é sempre um desafio para a gente também, né, a gente sempre fala que para nós nunca foi fácil, mas nós somos teimosos, a gente esperou um pouquinho e conseguiu gravar até o final, então é importante que as pessoas, especialmente que o campo popular, compreenda a necessidade de se apoiar, de se investir e buscar alternativas para que nós, jornalistas do campo popular, mas que também para que as rádios comunitárias realmente funcionem e realmente sejam o canal de notícia, de informação, de conhecimento dos trabalhadores e trabalhadoras. Então, Carmen, muito obrigada por dividir uma boa parte da tua história com a gente hoje. Espero que muitas pessoas assistam também e conheçam um pouco dessa grande mulher que é você. E a gente deixa o nosso carinho especial para ti e esse espaço também agora para a tua consideração final. Assim, só um adendozinho, e a luz voltou rápido, porque a Celeste é pública, tá? Isso aí. Então, a gente faz a luta para que todos os serviços sejam públicos, e uma é a Celeste. Mas eu quero agradecer a você, a Júlia, o Desacato, por oportunizar esse bate-papo, essa prosa, enfim, para colocar um pouco do que foi a nossa luta enquanto sindicato, enquanto assistente social, enquanto movimentos sociais, enquanto militante, né? Então, e espero que tenha próximas oportunidades também. Obrigada, Júlia, e obrigada, Cláudia. Com certeza a gente vai se encontrar muito por aqui, ainda mais diante de um governo tão fascista que está aí, né, Carmen? Então a gente precisa cada vez mais levar essa outra informação para a nossa classe, que é a classe trabalhadora explorada. Então, um grande beijo para ti, Carmen, para a Júlia também, que ficou aqui com a gente no suporte, e para a nossa audiência toda que sempre acompanha o Palavra Nua todos os domingos. Então, fique bem, se cuide muito, tá bom? Aí, não esquecendo, fora Bolsonaro. Fora Bolsonaro e fora capital. Isso aí. Tá, Tchau, tchau, obrigada. Carmen. Tá.